Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa 29ª Semana Espírita da USE Intermunicipal de Mauá, que abrange também os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O meu nome é Juliana e eu estou aqui hoje representando a nossa equipe da USE. É uma alegria imensa para nós estarmos aqui novamente com vocês. E para iniciarmos o nosso evento de hoje, eu vou convidar a nossa amiga e companheira Iracema, do Grupo Espírita Fraternidade, GEF, para fazer a nossa prece inicial. Iracema, é com você. Boa tarde a todos. Convido os amigos a fecharmos os nossos olhos, a serenarmos os nossos corações e visualizarmos a figura amiga do Mestre Jesus. Deus, Pai da vida, Jesus, Mestre amigo, companheiros da espiritualidade maior que nos assistem, ó Mãe bendita Maria de Nazaré, que a tua luz possa nos envolver neste momento. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade desta jornada reencarnatória. E como pedintes que ainda somos, Senhor Jesus, pedimos que a tua luz, a tua amorosa energia salutar, possa envolver todo o planeta Terra, toda a humanidade. Senhor Jesus, envolvei aqueles que estão neste momento no leito de dor, aqueles que estão enfermos do corpo, enfermos da alma. Que os médicos espirituais, Senhor, estejam em toda parte. Senhor, pedimos ainda por todas as crianças, por todos os jovens, pelos pais, pelas mães. Amado Mestre, que a tua luz possa nos envolver, nos amparar. Envolvei, Senhor, todos os palestrantes desta Semana Espírita, todos os companheiros deste trabalho, em especial a palestrante desta tarde. Amado Mestre Jesus, que nós possamos, Senhor, sustentados no teu amor, continuarmos firmes no propósito da nossa melhora íntima. Que a tua paz, Senhor, envolva toda a humanidade. Paz e luz a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Gratidão e gratidão, amado Mestre Jesus. Obrigada, Iracema. Então, para quem está chegando agora, novamente boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ismênia de Jesus e também estou como presidente da USE Intermunicipal de Mauá. Antes de iniciarmos, o nosso evento da tarde, gostaria de ressaltar aqui que a USE não é um centro espírita, que ela é a somatória de todos os centros espíritas do estado de São Paulo. Nós somos aproximadamente 1.300 sociedades no estado. A USE, ela também tem como objetivo unir as sociedades espíritas do estado de São Paulo e promover a divulgação da doutrina espírita. A realização dessa proposta acontece por meio de reuniões mensais com os representantes das casas espíritas, no caso aqui da nossa região, a gente promove reuniões mensais, sempre no segundo sábado do mês, né? Também de forma a possibilitar seminários, cursos e até mesmo a Semana Espírita que nós estamos iniciando hoje, é uma forma de promoção, é um dos trabalhos que a USE aí promove para divulgação da doutrina espírita. Devido à pandemia, do Covid-19, estamos aí pela segunda vez realizando a Semana Espírita de forma virtual.
mas os nossos objetivos continuam os mesmos, e daqui a gente consegue sentir as vibrações positivas que todos que estão nos assistindo estão enviando aqui para nós, e somos muito gratos por isso, pela presença de vocês aqui conosco. Mesmo longe, né, fisicamente, a gente consegue estar conectado espiritualmente. Então, agora a gente vai assistir um vídeo da Rosana Gaspar, que é a presidente da USE São Paulo, e ela quer dar uma palavrinha para nós. Olá, amigos! Em nome da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, parabenizo a realização da 29ª Semana Espírita pela USE Intermunicipal de Mauá, cujo tema começa hoje o Livro dos Médiuns, o Guia de Segurança para a Prática Mediúnica. Desejo a todos um bom evento e deixo aqui também um grande abraço para todos. Até mais! Hoje nós estamos recebendo com muita alegria a nossa amiga Andréa Laporte, que é uma grande divulgadora da doutrina espírita, colaboradora de algumas casas da região de Campinas e também faz parte da USE, tanto de Campinas, da Regional de Campinas, como da USE São Paulo. O tema que será abordado pela Andréa é a evolução histórica da mediunidade. Andréa, seja muito bem-vinda e que você possa ser envolvida por todos nós com o nosso amor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Andréa, com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada, uma satisfação e uma alegria imensa participar desse evento da Semana Espírita, promovida por vocês. Eu olhei os temas e desde já recomendo a todos acompanhar toda a programação, né? Sei que no final a gente vai fazer a divulgação, então fiquem atentos para não perder nenhuma palestra, essa oportunidade que é uma grande homenagem a um livro tão importante para nós, que gostamos e estudamos a doutrina espírita, principalmente com foco no tema mediunidade. Bom, o tema de hoje é um desafio, falar sobre a evolução histórica da mediunidade, mas acho que vale a pena um esclarecimento. A mediunidade em si, ela não vai evoluir. A mediunidade é uma faculdade neutra, né? A possibilidade de intermediar, onde pessoas, espíritos, chamados aqui, vou chamar de médiuns, o nome que Kardec designou, com a classificação geral de que médiuns somos todos, mas segundo o próprio Kardec, nós temos médiuns ostensivos, né? E aquela mediunidade oculta. Falando mais daqueles médiuns ostensivos, aonde a mediunidade tem características perceptíveis, esses servem de intermediários, e isso acontece desde o início da humanidade. Essa capacidade de intermediar inerente ao homem, ela em si é uma capacidade neutra, mas vamos pensar sobre o histórico desde que nós temos aquilo que nós temos conhecimento. Nós não vamos conseguir nos aprofundar muito sobre a história, porque a gente nem tem registro de como cada povo lidou com isso. Por ser algo natural, muitas pessoas trabalham com a mediunidade, às vezes, por incrível que pareça, de forma até imperceptível, porque ela existe de maneira generalizada com toda a humanidade. Kardec mesmo disse que todos nós somos influenciados por espíritos.
Mas vamos lá. Mediunidade sendo essa... Primeiro vou fazer esse apanhado geral, essa explicação geral, para chegar nessa história, contar a respeito do que nós conhecemos e sabemos a respeito do uso da prática mediúnica. Então, a mediunidade é aquela possibilidade onde nós, aqui, espíritos encarnados, Kardec foi muito claro dizendo que os espíritos disseram na codificação que os espíritos errantes, no estado de erraticidade, eles não podem servir de intermediários, né? Então, isso se dá aqui no plano material, no plano físico. Então, nós aqui encarnados sofremos a influência de espíritos e podemos servir de instrumentos ou intérpretes. Instrumentos para repassar as mensagens e também para oferecer, através de uma emanação de fluido animalizado, onde eles aproveitam isso para produzir fenômenos de efeitos físicos. E isso acontece desde sempre, mesmo que as pessoas não tenham ainda identificado e terem ainda a nomenclatura que nós estudamos e aprendemos na doutrina espírita. Desde toda a antiguidade, se nós fôssemos fazer um estudo, um levantamento da história, nós vamos acompanhar, sempre houveram pessoas, médiums, né? Eles influenciaram, não era um nome designado como médiums, chamavam pitonisas, sibilas, oráculos, aurúspices, profetas, são várias nomenclaturas. Cada um seguindo o seu povo, a tradição, a própria cultura, eles passavam por uma espécie de iniciação. Era como uma preparação, era como um estudo sobre como lidar com aquela possibilidade que ele tinha, né? Como lidar com aquela faculdade que nem sabia-se ainda o que era. Mas eram pessoas que, dotadas de o que se entendia ser um poder oculto, conseguiam se destacar entre outras pessoas. E ali a falta de conhecimento a respeito, a falta de entendimento, ela provocava algumas situações bem inusitadas. Se essas pessoas, desde criança, já era assim perceptível algum tipo de sensação ou impressão que aquelas pessoas tinham, esse, vou colocar entre aspas, tá? Dom, porque a gente tem que interpretar esse dom não como um presente ou privilégio. Elas já muitas vezes eram separadas das suas famílias, as meninas não poderiam casar, né? Não poderiam ter relacionamento, elas ficavam, muitas vezes essas pessoas ficavam presas, enclausuradas, sem contato nenhum, não se entendia como aquilo acontecia. Então, uns entendiam que era um certo número de filhos, ou certo, tinha muitas coisas místicas ainda envolvendo o entendimento do que seria o chamado poder que algumas pessoas teriam. E aquilo era utilizado de diversas maneiras, né? Então, estudando assim na antiguidade, nós vemos algumas pessoas que tinham que passar por processos de iniciação que eram às vezes até perigosos. Então, ficavam muitas vezes sem se alimentar, presos na escuridão, uma coisa muito triste pela falta de entendimento e seguindo a cultura de cada povo. Alguns conseguiam ter revelações do futuro, interpretações do que poderiam acontecer. Hoje nós compreendemos, através do estudo da doutrina espírita, como se dá esse processo, por que se dá esse processo, né? Mas eles, às vezes, abriam até os animais para, através do exame das vísceras dos animais, conseguirem ter ali algum panorama geral, principalmente sobre guerras.
Essas pessoas, esses médiums que tinham essas outras nomenclaturas que eu disse, eles eram muito úteis na época para, como utilizados para povos terem vantagens sobre outros, principalmente nas guerras, para saber como dominar o inimigo, para saber como vencer o inimigo, para ter revelações muito ligadas ao poder. Então isso acontecia muito, era utilizado para fins egoístas, para fins ambiciosos, né? Eles eram aprisionados e dominados. Depois foram também passados em várias outras situações e eles também acompanha-se na história essas pessoas com essa capacidade, com essa mediunidade, também se utilizando, tirando vantagens dessa possibilidade e procurando algo em troca. Já tem aí não somente uma subserviência em relação à faculdade, né? Essas pessoas já não estavam somente para servir, mas também para serem servidos. Então, acompanhando a história, a mediunidade continua a mesma faculdade, mas a humanidade, ela vai modificando um pouquinho em relação ao uso que se dá com essa faculdade. E isso é muito interessante. Vamos acompanhando, assim, o que nós podemos pensar numa linha evolutiva, numa linha do tempo, acompanhando toda essa história. Não que tenha mudado muito, mas é importante conhecer, porque hoje nós sofremos e passamos pelo reflexo do que vivenciamos no passado. A história passada não foram vividas por eles, espíritos, mas por nós, espíritos. Nós, espíritos, vivenciamos essas experiências e trazemos ainda os resquícios, as tendências, os vícios, né, os condicionamentos de todas essas experiências. Mediunidade continuou existindo, tem vários relatos acompanhando um estudo no Velho Testamento, acompanhando um estudo que nós podemos sempre identificar algum fenômeno mediúnico ali acontecendo. De diversas maneiras e sempre relacionado a algo maravilhoso, algo como se fosse tomado por algo inexplicável, como um milagre sobrenatural. Não se tinha ainda o conhecimento sobre fluidos, né, sobre perispírito, sobre a continuidade de nós espíritos. E isso só aconteceu com a chegada da doutrina espírita para nos explicar, nos esclarecer como acontecia. Mas vamos lá. Seguindo toda essa história, nós acompanhamos, né, vou pular um pouquinho, avançar um pouquinho no tempo, nós temos relatos de vários efeitos físicos que sempre aconteceram, até que chegamos num evento muito famoso dentro do movimento espírita, principalmente para contar da história da doutrina espírita. Nós vamos estudar ali alguns livros falando da própria história do espiritismo, e nós acompanhamos um evento que ocorreu numa cidade, num vilarejo dos Estados Unidos, aonde numa casa, não foi um evento único, mas foi um evento marcante, que dali da história, né, chamou a atenção e deu início, talvez, ao despertar a atenção maior para isso. Foram aqueles eventos com as irmãs Fox, aonde alguns efeitos físicos começaram a acontecer em uma casa, e essa casa ainda permanece para exposição, né, num vilarejo em Hydesville, e alguns efeitos, né, de sonoros, algumas batidas, e aqui todo o vilarejo ficou muito interessado para saber o que estava acontecendo. Ali também um fenômeno mediúnico, estamos falando de mediunidade, mas mediunidade de efeitos físicos, aonde o médium estaria participando como um instrumento,
colaborando ali com um fluido animalizado, fluido elétrico chamado por Kardec dessa maneira. Desses eventos, as irmãs Fox, elas eram 4 irmãs, a mais velha se casou, depois teve destaque maior em 3 irmãs, e essas irmãs foram amplamente estudadas, acompanhando a história. Tem não somente um lado bonito e belo, mas também um lado triste, onde a própria humanidade acaba fazendo uma pressão muito grande para investigar mais e melhor como tudo isso acontecia. E chegaram vários estudiosos, pessoas de várias ciências, digamos assim, da época, para estudar e investigar a fundo tudo aquilo. Não que a mediunidade não acontecesse em outros povos, em outros lugares, acontecia sim, mas foi algo que foi um fenômeno acontecendo, né, para chamar a atenção. Paralelamente, ali deu origem a essa importância. Na Europa, começaram os eventos das mesas girantes, né? Então, muito famoso, foi onde Kardec tomou o primeiro contato com a manifestação mediúnica que levou à codificação da doutrina espírita. Mas, paralelamente a isso, tivemos eventos em toda a Europa, de um fenômeno tomado primeiro para diversão, também um fenômeno atido através e possível por causa de um médium, um fenômeno mediúnico, onde as mesas tinham movimentação, né, chamado mesas girantes. Nos finais de semana, as pessoas se reuniam, e o evento do momento eram nesses encontros de salão, onde as mesas se movimentavam. Era uma festa, né? Uma alegria ver as mesas se movimentaram. Era tão interessante esse movimento acontecendo. As mesas, quando algumas pessoas entravam no salão, ela parecia ter vontade própria e ela fazia como que uma reverência para a pessoa. Mas também quando tinha... não se sabia por quê, às vezes a mesa parece que perseguia alguém, chegava a deixar a pessoa até envergonhada, porque perseguia e deixava essa pessoa até presa assim num canto da parede, né, porque a mesa se movimentava. Mas todo mundo achava que isso era uma diversão. Algumas pessoas começaram a procurar entender esse processo, por que ele acontecia. Até então, estávamos ali nos deparando com fenômenos de efeitos físicos. Importante lembrar que nesse fenômeno das irmãs Fox, né, de Hydesville, lá nesse vilarejo dos Estados Unidos, começou um tipo de comunicação. Através das pancadas, um dos vizinhos, Sr. Post, ele sugeriu que quem estivesse provocando aquelas pancadas, que eles sabiam que não era alguém que estava aqui vivo, né? Então, ele pediu que houvesse um tipo de contato. Então, uma batida para sim, 2 batidas para não. E, de repente, a letra, o alfabeto, uma batida para o A, 2 batidas para o B, 3 batidas para o C. Imaginem a dificuldade para uma comunicação. Mas assim começou, foi dando certo. E os processos vão evoluindo como tudo sempre na nossa vida e na nossa história. Quando chegamos lá, houveram as comunicações dessa maneira, tanto é que aquele espírito contou toda a história. Temos 2 versões para essa história e podemos acompanhar em literaturas, né, sobre o que aconteceu naquele episódio das Irmãs Fox. Voltando lá para a Europa, nessas mesas girantes, observou que não somente para se divertir e a mesa demonstrar um sentimento favorável ou não, algumas pessoas se serviam aqueles movimentos, mas ali também se tinha algum tipo de comunicação. No livro dos médiuns, que é o nosso livro de estudo durante essa semana e o nosso, digamos, homenageado da semana, que está completando aí
está aniversariando, né? Nós temos ali um capítulo que fala sobre essas comunicações. Então, vamos falar de tipologia, né? Eles davam as batidas para se comunicar. E aquela mesa, geralmente era uma mesinha, ela tinha 3 pernas, e ela batia, levantava, batia, tinha uma comunicação. Observou-se que algumas pessoas ao redor dessa mesa colocavam a mão nessa mesa, potencializavam um pouco mais aquele movimento. Com outras pessoas, aquilo não funcionava. Então, foram experimentando. Criaram uma metodologia, né, de experimentação ali. Vamos tentar dessa maneira, tentar de outra maneira, para saber como iria funcionar. Até que foram também, nesse processo de comunicação, tiveram a ideia de colocar ali para saber se poderiam ter algum tipo de escrita, ao invés de somente o movimento dos corpos. A primeira ideia surgiu aonde amarraram um lápis, né, na ponta de uma cestinha, uma prancheta, e as próprias pessoas, os chamados médiuns, que colocavam a mão sobre a mesa, colocavam a mão sobre essa prancheta, e ela se movimentava e começou a formar palavras naquela folha. Foi um processo tão interessante que as primeiras coisas que foram escritas, elas escreveram em espiral. Olha só. Então, estava uma folha, eles com as mãos sobre essa cestinha, e estava escrevendo em espiral. Então, para ler, pegava-se a folha, ia virando a folha para ler. Eu imagino como uma leitura num funil. Imagina a dificuldade para ler tudo isso. Mas é o relato que nós encontramos ali no Livro dos Médiuns. Os próprios espíritos que estavam passando essas comunicações, eles foram dando as dicas de como melhorar, como aperfeiçoar a utilização. Então, como evoluir, como essa história ia se modificando, como houve essa evolução no uso, né, dessa faculdade. Que poderiam colocar rodinhas nessas cestinhas, poderiam diminuir essas cestinhas, até que nós chegamos num ponto aonde podemos colocar o lápis diretamente na mão do médium. Muito interessante isso. E temos vários relatos, vários autores relataram como isso acontecia, além de Kardec colocar para nós, nesse livro, todos esses processos. Kardec trouxe ali como foi melhorando, aperfeiçoando. Ele, em todas as obras, além do Livro dos Médiuns, ele vai relatando, pegando os relatos e aperfeiçoando através da Revista Espírita, que é um laboratório, né, ali realizado por Kardec. Ele vai detalhando alguns processos a respeito desse, vou chamar de aperfeiçoamento da utilização dessa faculdade da mediunidade. Não que a mediunidade tenha evoluído, vou repetir. Mediunidade é uma faculdade natural, inerente ao homem, possibilidade de intermediar, servir de instrumento, dos médiuns servirem de instrumentos ou intermediários dos espíritos. Mas o uso que se faz dela, como utilizá-la, isso sim. E quando chega a doutrina espírita, quando chega Kardec, ele causa, vou usar um entendimento próprio, é como se fosse uma revolução nesse entendimento. Por quê? Até então, a mediunidade sempre utilizada, sempre presente na humanidade, mas as pessoas a utilizavam para se divertir. As pessoas utilizavam para ter poder um sobre o outro, para dominar um ao outro. Os médiuns, ora dominados, ora estavam dominando. Os médiuns, eles eram idolatrados. As pessoas não compreendiam o que acontecia, então eles acabavam
idolatrando as pessoas que tinham mediunidade. Imaginavam que eles tinham um poder além, que eles eram seres privilegiados. Outras pessoas já entendiam que eles eram pessoas que deviam muito, tinham muitos débitos e por isso tinham a mediunidade, porque era uma forma de reparar mais rapidamente todos os erros cometidos. Bom, quem estuda a doutrina espírita, quem conhece a doutrina espírita, já sabe que esses dois tipos de pensamento não têm muito fundamento, não é? Mas é a interpretação de cada um, de acordo com a visão particular. Vamos lá. Primeiro, quais os reflexos que isso trouxeram para nós? Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós trazemos dentro de nós essas tendências ainda de experiências passadas. E, infelizmente, continuamos endeusando e idolatrando médiums. Isso é um perigo. Kardec, ele explica e os espíritos também trazem isso para nós. Nas questões 225, 26, 230, do livro dos médiuns, ele explica muito bem sobre isso. E ele fala que os médiuns são falíveis, são pessoas que estão também em aprendizado, eles são também enganados e que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas vamos voltar ainda nesse processo de como foi se aperfeiçoando o uso da mediunidade. Quando começaram a chegar na mão dos médiuns, ainda na época de Kardec, alguns companheiros muito interessados, vendo além de uma diversão em todo aquele fenômeno, começaram a perceber que além daquele fenômeno que era como uma diversão, havia uma inteligência. Poderia não somente divertir, mas responder perguntas que todos tinham dúvidas. E ali começaram alguns estudiosos da época, pessoas respeitáveis, fazer perguntas e anotar. Fazer essas anotações. Convidaram Kardec mais de uma vez para participar, porque conheciam Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conheciam toda a desenvoltura, o trabalho maravilhoso, a pessoa, a sensatez, o caráter desse homem, e o convidaram para participar desses estudos, para verificar o que estava acontecendo, né? Kardec, num primeiro momento, como já era conhecido aquele fenômeno como uma diversão, ele não se interessou. Num segundo momento, ele resolveu participar. E quando ele participou, realmente, ele falou, tem algo muito interessante aqui acontecendo. Já tinha alguns escritos, alguns cadernos, né, de anotações ali feita por alguns companheiros. Kardec leu tudo aquilo, gostou do que viu e começou a participar. Viu que além das perguntas formuladas, até as perguntas formuladas em pensamento eram respondidas. E ele fez aquele trabalho magnífico que nós temos até hoje. Admirável o trabalho desse espírito que nós muito devemos. Dessa maneira, foi acompanhando através do processo de todo o desenvolvimento que Kardec, seus companheiros realizaram, e ali foi relatado para nós toda a evolução. Então, essa cesta, a não necessidade mais da cestinha de bico, da prancheta, o lápis na mão do médium, vários outros fenômenos acontecendo através da mediunidade. A psicografia ela era no início, no seu processo, é muito interessante isso, quando nós acompanhamos a história, nós entendemos que era mais a mediunidade mecânica que acontecia. Estudando a Kardec falando sobre a mediunidade mecânica, é a mediunidade onde há menor influência do médium naquele processo.
aonde o médium, repassando a comunicação, ele sofre uma influência mecânica do espírito e não tem tempo. Ele vai tomar contato e conhecimento da produção, da escrita, após a escrita. Então, a interferência mental dele acontece de maneira diferente do que uma escrita intuitiva e uma escrita semimecânica. Nessa época de Kardec, nós acompanhamos muito esse processo na mediunidade mecânica. Com o passar do tempo, isso foi modificando um pouco. Hoje em dia, nós acompanhamos ao contrário. Muito, muito, muito pouco, quase que raramente se vê a mediunidade mecânica, mas se vê a intuitiva. Qual é a diferença? Vou rapidamente abrir um parênteses para relatar rapidamente para vocês. A mediunidade mecânica, como eu disse, o médium tem contato com o que escreve após a escrita. A mediunidade intuitiva, o médium tem contato com o que vai escrever antes da escrita. A mediunidade semimecânica, o médium tem contato com o que vai escrever durante a escrita. Então, na intuitiva, por exemplo, ele tem um grau, vou chamar de grau de interferência bem maior. Ele ouve a mensagem e ele reproduz a mensagem com as suas palavras, com o seu vocabulário, com o seu entendimento da mensagem. Então, a influência pode ser bem maior. Ele pode e não só como, também influencia e modifica, muitas vezes de maneira intencional ou inconsciente, as comunicações. Na época de Kardec, acontecia muito mais essa mediunidade mecânica. Nem vou usar a palavra consciente, inconsciente, porque se tem uma incompreensão muito grande a esse respeito e se utiliza dessa palavra inconsciência para se colocar aí a irresponsabilidade ou a falta de disciplina mediúnica no lugar, para se trocar sobre isso. Mas vamos lá. Além da psicografia, se observou depois, com essa evolução e prática, que outros tipos de manifestações mediúnicas também ocorriam. Aqueles fenômenos de efeitos físicos que sempre aconteceram foram estudados também. E ali se entendeu e se aprendeu sobre médiums voluntários, naturais ou facultativos, aonde os médiums de efeitos físicos, aqueles que colaboravam para as produções de efeitos aparentes, onde todos poderiam acompanhar, poderiam ser utilizados sem que nem soubessem, que estavam ali participando do processo. Mas alguns que poderiam sim também desejar produzir o fenômeno, logicamente com a participação de um espírito, mas aquele fenômeno ser produzido. Uma coisa muito interessante é que o fenômeno de efeito físico, que deu o start para que Kardec se interessasse, começou com o fenômeno de efeito físico aliado ao fenômeno de efeito inteligente, essas comunicações que nos trouxeram todas essas obras maravilhosas de espíritos superiores, tão bondosos para conosco, não é? Que trouxeram tantas informações que nós até hoje estamos tentando compreender. Levantamos a pontinha do véu, nos debatemos aqui tentando compreender um pouquinho melhor e devemos continuar estudando sempre. Chegando a esses estudos de Kardec, desenvolveu toda uma metodologia e é relatada em toda a obra, principalmente do Livro dos Médiuns, e os nossos companheiros durante essa semana também vão pincelar
várias partes, o Javi vai abordar também sobre esse processo. Mas chegamos à mediunidade falante, que hoje é a mais comum, a mais usual. Não vou dizer que seria uma evolução da mediunidade, mas é uma história de como a humanidade foi evoluindo em relação ao uso que se faz dessa mediunidade. Hoje nós temos as casas espíritas desenvolvendo as suas metodologias, cada uma seguindo uma prática diferente, mas o que é mais importante é que todas necessitam ter uma base de estudo doutrinário, base essa segura em Allan Kardec. Ele deu um fim útil à mediunidade. Ele mostrou que a mediunidade tem que ser trabalhada, exercida com responsabilidade, não para o benefício próprio, não para benefícios egoístas, fins egoístas, como as pessoas utilizavam, não para se divertir, não para saber coisas banais, nada disso. No capítulo 29 do livro dos Médiuns, ele tem um relato maravilhoso do tipo de reunião, de como nós devemos trabalhar com a mediunidade. Tá dando eco? Agora que eu vi aqui. Bom, deixa eu desligar isso para ver se é essa parte que está dando eco. Ele deveria... ele disse ali como deveria trabalhar com essa mediunidade de maneira a ter coerência com o que a doutrina espírita nos diz, ajudar a transformar as pessoas para serem pessoas melhores. A doutrina espírita traz para nós todas essas informações que nos levam a uma transformação. A mediunidade vem como um auxiliar, aonde ele nos mostra ali o bom uso da mediunidade, a prática em benefício dos outros e não em benefício próprio. Acompanhar isso a respeito da mediunidade, ali nesses livros de Allan Kardec, já vai nos orientar de qual deve ser o uso. E é daqui sempre adiante. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais nos interessando pelo estudo aprofundado da doutrina espírita, pelo estudo respeitoso pelas práticas respeitosas da doutrina. E mais importante ainda, tentando separar, como diz, o joio do trigo. O que quer dizer isso? Tentando tirar da prática mediúnica todos aqueles resquícios do misticismo, de práticas equivocadas e não necessárias. Trabalhar com a mediunidade de maneira simples, de maneira correta. Não é necessário muitas coisas que ao longo do tempo foram colocadas. E agora, nós retomando todo esse estudo, retomando todo esse entendimento, nós vamos ali trabalhando de maneira equilibrada. Então, essa história tem esse final feliz, aonde nós aprendemos ao bom uso da mediunidade. Estamos ainda aprendendo, ok? Tiramos, em relação à mediunidade, com vários conhecimentos da doutrina espírita, nós estamos tirando a pontinha do véu ainda e precisamos nos aprimorar, porque existe muita incompreensão em relação a conceitos, em relação a práticas, mas ainda bem que temos várias oportunidades, várias lives acontecendo, várias pessoas que falam a respeito de mediunidade, utilizando como base as obras da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec. E isso que é mais importante para nós. Bom, estamos aqui finalizando já a nossa apresentação de hoje. Vou chamar a querida Juliana para vir aqui me acompanhar nos agradecimentos, mas já deixo um agradecimento especial para tantas pessoas, tantos amigos queridos que acompanharam ali e tiveram paciência com a gente
com esse fenômeno, que não foi um fenômeno mediúnico, mas foi um fenômeno técnico, que é um imprevisto que acaba acontecendo e natural. Hoje em dia nós estamos sujeitos a isso. Quem nunca estava dentro de uma casa espírita e, de repente, acabou a luz no meio de alguma reunião, de algum dia, de algum trabalho, não é? Então, acontece a mesma coisa agora que nós estamos sujeitos a online. Deixo já o meu agradecimento, o meu abraço carinhoso e de muita saudade para todos vocês. Fiquem bem. Obrigada. Muito obrigada, Andréia, pela palestra. Obrigada pela forma didática aí que você abordou o tema. Obrigada a todos que tiveram paciência aí com o nosso probleminha técnico e continuaram aí nos esperando, nos assistindo, tá? Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos próximos eventos, não só da Semana Espírita, antes da gente colocar a próxima palestra da Semana Espírita, eu queria colocar 2 eventos que nós teremos agora no mês de setembro. Um deles é para homenagear o seu Fernando Lousada, né? Quem conheceu o seu Fernando, figura muito importante aqui na divulgação da doutrina espírita, dentro do trabalho do movimento espírita aqui na nossa região. Quem conheceu o seu Fernando pode até colocar lá no chat que conheceu, alguma historinha que teve com ele. O seu Fernando foi o nosso primeiro presidente da USE Intermunicipal de Mauá e também foi o fundador do Centro Espírita Allan Kardec. Então, no dia 10/9, nós faremos uma live para homenageá-lo com o Jové Sacramento. E o tema dessa palestra é a trajetória de um homem de bem. Então, nós já aqui estamos convidando todos vocês para prestigiarem e homenagearem o seu Fernando nesse dia. Um outro evento que nós teremos vai ser um seminário sobre como estruturar os estudos dentro das casas espíritas, né? Nós fomos procurados por algumas casas aqui da nossa região que solicitaram nosso auxílio para estarem reorganizando os seus cursos agora depois da pandemia. E aí a gente se juntou aí com algumas pessoas para a gente estar montando esse seminário, que não vai só abordar a questão da metodologia, né, dentro dos cursos, como também estaremos abordando a parte tecnológica, né, porque depois dessa pandemia a gente viu que a tecnologia é fundamental para a divulgação da doutrina espírita. Esse evento ele vai acontecer nos dias 5, 12 e 19 de setembro. A gente solicita aí que vocês já façam a divulgação nas casas de vocês e nós estaremos já em breve, aí na próxima semana, colocando o link para inscrição. É um evento que a gente vai abrir para inscrições, né? Os nossos companheiros que estarão conosco nesse evento serão o Décio Roberto, a Tânia Ramalho, o Luiz Eduardo Ribeiro e o Sidney Zalucci. Ok? E também, agora para finalizar, né, convido vocês para amanhã estarem novamente conosco às 20 horas. Amanhã é um pouquinho mais tarde, às 20 horas. O nosso expositor de amanhã será o André Sobreiro, que falará sobre as dificuldades e obstáculos à prática mediúnica, falsos cristos e falsos profetas. Então, mais uma vez, eu, em nome da USE Intermunicipal de Mauá, agradeço a presença de todos vocês. Espero vocês amanhã, esperamos vocês aqui amanhã conosco. E agora eu convido a nossa irmã Beth, do União Espírita Nosso Lar, que vai fazer a prece de encerramento. Uma boa tarde, agora eu me despeço de vocês e deixo a palavra com a Beth e até amanhã. Então, nós vamos, depois de uma tarde
benéfica, cheia de luz. Vamos nos juntar em prece. Deus Pai da vida, querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância. O nosso pensamento unido em torno da doutrina espírita se faz presente em cada lar, em cada casa que aqui participou e que também vai participar durante a semana. Que nós possamos esclarecer a todos, dentro do nosso limite, sobre a doutrina espírita. E que nós possamos, no entendimento, na clareza dos expositores, fazer o melhor para a nossa existência, a nossa atual reencarnação. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós neste momento. Envolva cada lar que aqui está participando conosco. Que Deus nos abençoe constantemente. Graças a Deus.